Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Batista e eu vim hoje aqui passar para vocês algumas questões do Enem 2021 para que vocês possam estar praticando aí, entender como é que funciona a resolução das questões, tá certo? E vamos lá. Lembrando que essa é uma disciplina de história, tá certo? A gente vai ver questões voltadas para a história. A primeira questão, você vai ver aí o texto gerador, né? Que é sempre assim, sempre vai vir um texto, que é esse. Aqui embaixo vai ser a sua referência, de onde ele foi tirado, né? De que se trata. Aqui vai ter o comando da questão, né? Vamos dizer assim, a pergunta, né? E aqui embaixo a gente vai ter os itens. Um desses itens aqui vai ser a resposta correta, tá certo? Vamos analisar primeiramente aqui a referência de onde foi tirado, né? Ó, você vai analisar aqui, ó, vai falar sobre escravos, né? Ó, a abolição do comércio brasileiro de escravos, ok? Vamos ler o texto. Durante os anos de 1854 e 55, o governo brasileiro, por meio de sua representação diplomática em Londres, e os livres cambistas ingleses nas colunas do Daily News e na Câmara dos Comuns, aumentaram a pressão para a revogação da lei, que é essa daqui. Pronto. O governo britânico, entretanto, ainda receava que sem um tratado anglo-brasileiro, ou seja, um tratado entre os ingleses e brasileiros, que fosse satisfatório para substituir essa lei, não haveria nada que impedisse os brasileiros de um dia voltarem aos seus velhos hábitos. Quais eram os hábitos dos brasileiros? Fazer o comércio de escravos, né? Trazer escravizados da África aqui, ok? Aí vem o comando da questão. As tensões diplomáticas expressas no texto indicam o interesse britânico em que? Qual era que o governo britânico fazia? Tinha um receio, né? Receava que um dia houvesse o retorno do tráfico de escravos. Então a resposta que mais se aproxima aqui vai ser o quê? Qual era o interesse? Indica o interesse britânico em quê? Em manter a proibição comercial. Então os ingleses estavam interessados em manter essa proibição do comércio de escravizados. Entenderam? Vamos lá para a próxima. Do mesmo modo, a gente tem um texto gerador. Aqui tem a referência, aqui vai ter o comando da questão e aqui vai ter os itens. Vai ter um certo dentro desses 5 aqui, A, B, C, D e E. Vamos lá. Famoso por ser o encantador de viúvas da cidade de Cabeceiras, na Paraíba, Zé de Sila é um contador de história, parecido com o personagem Chicó, do Alto da Compadecida. Então veja só, ele é um contador de histórias. Ele defende veementemente que a oração da avó sustentava mais a chuva. Quando era pequeno e chovia por aqui, ajudava minha avó colocando os pratos emborcados no terreiro para diminuir o vento. Ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais. Vejam só, que aqui tem uma crendice popular, que era o quê? Colocar os pratos emborcados para que a chuva demorasse mais, né? Durar mais. A destacar expressões e vivências populares do cotidiano, o texto mobiliza os seguintes aspectos da diversidade regional. Quais são essas diversidades regionais que tem no texto? Então vamos ver. O item A, alianças afetivas conectadas a ritual matrimonial. Não, o texto não vai tratar sobre matrimônio. Então essa resposta aqui não é. Práticas místicas associadas a patrimônio cultural.
Então a gente já achou a nossa resposta, vai ser essa daqui, que são as práticas místicas, que era colocar o prato na chuva, né? E essas crendices fazem parte do patrimônio cultural daquela região. Então a resposta é letra B. Entenderam? Vamos para a próxima. Mesmo modo, texto, referência, pergunta e uma dessas é a resposta. Vamos lá. Mulheres naturalistas raramente figuraram a corrida por conhecer terras exóticas. No século XIX, mulheres como Lady Charlotte eventualmente coletavam espécimes botânicos, mas quase sempre no papel de esposas coloniais, viajando para locais onde seus maridos as levavam. Então elas eram pesquisadoras, mas era só quando os maridos as levavam. Elas não escolhiam o canto, né, para ir pesquisar. Era só, não era em busca dos seus próprios projetos. Elas poderiam fazer os projetos delas, mas se estivesse dentro das ordens do seu marido. A pergunta: no contexto do século XIX, a relação das mulheres com o campo científico descrita no texto é representativa da afirmação da igualdade. Existia igualdade? Não, né? Desse modo não era igualdade, né? Pois ela estava sujeita ao homem. Transformações dos espaços de lazer? Não, aqui não está trabalhando a questão do lazer. Superação do pensamento patriarcal? Não, nesse momento aí não tinha essa superação. Incorporação das estratificações sociais? Sim, é aqui onde vai ter as incorporações das estratificações, né? Saber que não existia, vamos dizer assim, uma igualdade entre homens e mulheres, né? Existia uma estratificação social. Substituição das atividades domésticas? Não, não tinha essa substituição, era só quando ela ia com o marido para as viagens. Próxima pergunta. Vamos lá, do mesmo modo, temos o texto, a referência, a pergunta e as respostas. Vamos lá, o texto vai falar sobre os indígenas, né, os índios, né, como é colocado aí na questão. O protagonismo indígena vem optando, vamos marcar aqui que é bastante interessante. O protagonismo indígena vem optando por mais estratégia de desinvisibilização, ou seja, estão fazendo alguma ação para ter mais visibilidade na mídia, né, na sociedade, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Estão entendendo, né? Em outubro de 2012, após receberem uma liminar lhes negando o direito a permanecer em suas terras, os guaranis de Pielito Cui divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas não a sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização. Então é exatamente isso que eles querem, né? Uma mobilização para acabar com a sua invisibilização, né? Onde era que estava sendo essa mobilização? Na internet, que levou milhares de pessoas a escolherem seu lado, divulgando a hashtag, né? Bastante utilizado nas redes sociais, somos todos guaranis, ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá a seus nomes nos perfis das principais redes sociais. A estratégia comunicativa adotada pelos indígenas no contexto em pauta teve por efeito, qual foi o efeito que teve? Enfraquecer as formas de militância política? Não, aí não está falando de enfraquecer, né? Abalar a identidade dos povos tradicionais? Também não, eles queriam era visibilidade, né? Inserir as comunidades no mercado global, não está se tratando de mercado, né? Distanciar os grupos de culturas locais? Não queriam distanciar, né? Eles queriam o quê? Angariar, conseguir, né, o apoio de segmentos étnicos externos. Quem são esses segmentos étnicos externos? São a população que tem bastante participação nas redes sociais, né? Que não são seus povos indígenas, e sim
o homem branco, né, como eles falam. Então, é isso, pessoal.